Mirra e... É com o senhor a palavra... Pastor Carlos, profecia, sim, é sinônimo de entendimento dos dizeres que estão no Tanakh. E que são, na minha opinião, até como judeu que lê no original, são os textos mais difíceis de serem compreendidos. E o que eu me pergunto, que eu acho que todo mundo tem que se perguntar, como é possível Ele que pensa que só judeu lê no original, cara. Esses pastores tudo lê hebraico, sabe mais que vocês, várias vezes aí. Tem um monte... Em Israel, e tem um monte de lugar que os caras usam o estudo de protestantes do hebraico pra ajudar judeu, pra vocês terem uma noção. Protestante, mano, é nóia no hebraico. E é que ele não sabe, né? pastores que não sabem suficientemente hebraico e estudam as profecias na tradução da... Os protestantes estudam mais o hebraico bíblico do que... Sabe mais que os próprios judeus, velho. tradução, ensinam os judeus as profecias. Mas se a gente abrir Êxodos e Levíticos, eu queria saber se os pastores conseguiriam me ensinar as leis monetárias que estão na lei de Moisés. Ele é mishpatim, asher tasim lifnehem, kitikneh, vedivri, shecharim, avot, uvashivi, yetzilachov shechinam. Quais são as leis monetárias que Moisés deixou que uma pessoa tem um problema com o outro? São as leis que é o básico do judaísmo, né? Quando a gente está falando da própria Torá de Jesus, que é a Torá de... Pois é, né? Eles acham que são superiores a Deus porque eles brigam com Deus e vencem. Quem vence a luz fica com o escuro. Quem vence a perfeição fica com a desgraça. E é o que Israel tá sofrendo aí. Se não é a perfeição salvar eles, não adiantou nada lutar com Deus e vencer. Você venceu a plenitude e ficou com o resto. Jesus, que não vem mudar nada. E na hora das profecias, são os judeus que estudam no original, não entendem. Ficou sem o Messias. Parabéns. Então isso é uma coisa que fica meio contraditório. É um fenômeno. Você trouxe aqui uma potência de 10 elevado a 576, feito por um cara, estudado por um cara, que não seria capaz de me ensinar, ele é mishpatim asher tasim lifnehem, as leis de Eved Ivri. Não saberia me explicar. Mas ele sabe me explicar as profecias. Isso para um judeu não faz sentido. Agora, a Kabbalah, que é a obra máxima do Zohar, que é a Torá oral é a sabedoria máxima antes de Jesus que existe. Não dá pra picotar a Torá oral e falar, olha, eu achei lá na Torá oral uma coisa que seria Jesus. A Zohar foi escrita por Rabi Shimon Bar Yochai, século I, aluno de Rabi Akiva, que acreditou que quem é Mashiach é Bar Kokhba e não o Jesus, porque já foi pós-Jesus. E não dá... E mudou o calendário de vocês em 200 anos. E no fim não era Messias porra nenhuma. Fudeu Israel inteira. Vocês tudo, ó, se ferraram. E aí vocês aceitam. Agora Jesus que salva vocês todo dia, devolveu Israel pra vocês, recontou o tempo, dominou o mundo, levou a Torá e os profetas pro mundo inteiro. Vocês negam. Vocês são burro, depois de tanto tempo ficaram burro. Dá pra pegar um pedaço que é uma prática hoje dos messiânicos, de fazer guimátria e colar em nome de Jesus, porque tem que ler do começo ao fim. A Torá oral não tem nenhuma contradição. E vou dizer mais pro senhor, pastor. Todo mundo contemporâneo... Um monte de rabino imbecil, rabino nojento, fazia um monte de zona com criança, escreveu um monte de merda no Talmud, um monte de velho escroto, eles idolatram como se fosse o Messias. Jesus Cristo que salva vocês todo dia, aí não. Ah, vocês são uns escrotos, meu. Vão se fuder, se não me esqueça. Na área da época de Jesus, fazia a mesma coisa que Jesus fez. Se você abrir o Talmud, você vai ver um monte de Tanaim e Amoraim que curavam doentes e leprosos e ressuscitavam mortos. Tá escrito que... Deus me perdoe, mas, mano, dá raiva, né? Dá raiva. Não tô nem falando de ninguém específico, mas é muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia. Caralho, o nome de Jesus Cristo salva Israel, protege Israel, ama Israel todo dia. Vocês zombam os gentios, zoam os cristãos, odeiam Cristo, odeiam os cristãos e eles amam vocês. O nome de Jesus salva vocês como a Bíblia disse que seria. O Tanakh de vocês diz isso. Vocês iam matar, transpassar ele e ainda assim ele ia continuar defendendo vocês. Vocês vivem do sangue de Jesus Cristo. Se tirar Jesus Cristo, a coesão cristã, Israel acaba amanhã, acaba agora, em 1 hora. Israel acaba sem Cristo. Todos vocês sabem disso. Mas são covardes, imbecis, ingratos. Foram cegos por Deus para sofrerem o que merecem, até se arrependerem e voltarem chorando aos pés do Messias, como ele disse que faria, para que vocês vejam que Jesus amou a Deus como vocês jamais foram capazes. Que Rabi Yohanan ficou louco por este Lakish, fez ele virar um galo Shelat Samot, ele virou um pedaço de osso. E Rabi Shimon Bar Yochai fazia tantas coisas assim. O fato que Jesus fazia milagres não impressiona nada. Isso não faz ele ser um Mashiach. Maimônides ainda escreve... É verdade, cansei de falar isso. Não é que Jesus fazia milagre que era grande coisa. Isso aí, qualquer macumbeiro lá fazia, os egípcios faziam, era normal. Era proibido, inclusive. Não é pra você sair curando a doença que Deus deu porque o cara pecou. Não é essa a questão. Mas as respostas que ele deu. O mundo que ele dominou, que ele curou, ele venceu todos os deuses, os 4 cantos da terra. E as nações que não acreditam nele vivem dele, da misericórdia dele, com o poder dele, que ele permitiu existir. Se Jesus quisesse ter dominado o mundo inteiro, destruído tudo. Mas é ele que deixou cada um ser o que quiser. Até quem é ateu só pode porque Cristo permitiu. Quem fala mal de Cristo só pode porque ele deixa. Qualquer outro, você morria, perdia a cabeça.
Depois de ver o domínio de Cristo sobre o templo, sobre a terra, sobre os povos, o nome de Cristo devolvendo Israel pra eles, protegendo eles todo dia, ainda que ele lhes odeie até hoje. Depois de ver tudo isso, o cara ainda nega. Pra mim é burro. Ou então, é óbvio, a magia de Deus que cegou eles. Só engrandece Deus. E não são todos, tem muito judeu messiânico se convertendo e entendendo o fato aí. Que Mashiach não vai ser um homem que vai fazer milagres para provar a sua messianidade. Mashiach vai trazer justiça para o mundo. E ele não trouxe isso. Pelo contrário, quando o professor Sayel fala que Jesus é o homem que mais trouxe conhecimento, eu vou discordar. Jesus é o homem que mais trouxe ignorância. Porra! No nome de Jesus, acreditam em um Deus. No nome de Jesus, acreditam em dois. Ele é dois. No nome de Jesus... Olha o que o cara falou, o nome de Jesus foi o que mais trouxe ignorância. O nome de Jesus foi o nome que mais levou a Torá pro mundo. Quem levou a Torá pra mais gente do que Jesus? Quem levou o Tanakh pra mais gente que Jesus? Quem levou o Deus de Israel, o nome do Deus de Israel pra mais gente que Jesus? O mundo conhece os patriarcas de Israel graças a Jesus. O mundo defendeu, protegeu, devolveu Israel pra vocês graças a Jesus. O mundo só conhece vocês, respeita vocês, protege vocês graças a Jesus. Que merda que você tá falando? Ai, mas é um, é dois, é três, e daí? Você não fala Elohim? Elohim é o plural de Eloá. Elohim é emanações. Você vai dar 1000 desculpas. Ué, a gente também tem, então. Você desculpa? Caralho. Façamos a imagem. Você tá cheio de Deus no plural na Bíblia de vocês? Esse vai ser o motivo pra você negar Cristo? Mesmo que ele tenha dominado o mundo, salvado Israel, devolvido Israel pra vocês? Mesmo que ele tenha levado a Torá pro mundo inteiro? Mesmo que ele tenha amado Israel e os judeus, mesmo diante de tanto ódio que recebe de vocês? Fatos inegáveis, absurdos, absolutos, valem menos do que o seu não entendimento da Trindade? Enquanto você vive colocando Deus no plural, seja em Adonai. Adonai é meus senhores. É plural. Elohim é plural. Esse é o motivo? O nome de Jesus levou a Torá pro mundo inteiro, devolveu Israel pra vocês, cumpriu todas as profecias, deu todo o poder que vocês têm hoje. É a coesão cristã que protege vocês, que defende vocês, que enriquece vocês. Vocês vivem dos cristãos, vocês vivem do sangue de Cristo e fala essa bosta. Está rezando pra Satanás, isso sim. Ingratos de merda. Acreditam em três. Em nome de Jesus, falta acreditar no quarto, que é Pai, Filho e No Cristo que veio por amor, defendeu vocês, mesmo sendo odiado, vocês não acreditam. A hora que subir ele, com a ira, com a revolta, com o fogo do inferno, vocês vão ficar de joelho, eu prometo. Aí todo mundo acredita. Espírito Santo e coloca uma mulher junto. Por que não põe uma mulher junto? Não tem problema. Mas quem acredita em Igual Jesus, vocês, acredita que ele é um. igual vocês e Asterá. E a esposa de Deus. Quem contou isso foram vocês, judeus, israelitas. São os contos de vocês. O que você está falando? O que você está falando? Aí vocês acusam Cristo, nasceu de uma virgem, não sei o que, adultério, putaria, e Davi? A mãe dele também não foi chamada de adúltera? E Salomão? A mãe dele não era de fato uma adúltera? Vocês passam um pano pra um monte de nome que nem se compara a Jesus Cristo. Salomão e Davi nem juntos fizeram o que Cristo fez pela Torá no mundo inteiro. Bando de ingrato! O problema de vocês é com Deus, é com a coerência, é com a verdade. Por isso que vocês tremem, têm pesadelos e correm que nem ratos. Acredita que Jesus, acredita que ele é dois. Quem acredita em Jesus, acredita que ele pode ser três. Então isso pra mim é uma ignorância. Na figura de Moisés, não tem dúvida. Tá muito claro que é Moisés. Na figura de Samuel, não se tem dúvida. Tá muito claro que é Samuel. Tá muito claro que é Davi. Na figura de Jesus, tem muitas dúvidas. Ele é um... Tá muito claro. Tá muito claro. Quem é Moisés? Quem é Samuel? Quem acusou, quem denunciou, quem foi perseguido por Israel? Por um bando de idólatra, de mentiroso, de falso. Esse é Moisés. Moisés é um homem que viveu entre o reino luciferiano, o reino egípcio, e dependeu da mulher, uma mulher egípcia, dependeu da loucura de uma judia, de meter o louco contra a lei. Moisés veio do abstrato. Moisés não sabia nem de onde ele veio, qual era a mãe, qual era o pai, o que aconteceu. Foi aos poucos que foi tomando forma. Deus sabe o que faz. Moisés não sabia em que mundo ele pertencia. Moisés acusou e quase foi morto pelo povo de Israel. Assim como Samuel, que teve que combater a autoridade de Israel. Que é o que a gente faz com vocês. Ele é dois? Ele é três? O que ele é? Ele é pai? Ele é filho? Então desculpa, isso pra mim não é sabedoria, isso é ignorância. Doutor Sayão.
Como é que fica? O Mirra tá meio animado aí, né? O Mirra, ele é sempre animado. Eu tenho um programa chamado Paraxá Animada com Moremi Animada. Essa é a Paraxá, é pós-animada. A questão é assim. Eu não tenho raiva desses caras, eles não me parecem maus, entendeu? Parece gente boa, conversaria com eles, de boa. Entendeu? São judeus ali que estão... Mas eles só estão repetindo o que eles leram. Eu tô gritando com a ideia, com a incoerência, por amor a eles. Quero que eles enxerguem Cristo que morreu por eles, que ama eles. Não quero o mal deles. Tô gritando com a incoerência, não é com ninguém. Seguinte, acho que são duas coisas importantes para a gente entender. Não há dúvida, o Mirra tem razão, que quando você vai fazer a leitura do Novo Testamento, e é bom saber grego direitinho para poder falar e não a partir de traduções, né? Então, não sei como é que está o seu grego. E existem elementos que nem... Isso aí é outra palhaçada, entendeu? Agora, para você ser salvo, você tem que saber grego, hebraico. Não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que Jesus ensinou. Isso só afasta as pessoas de Deus. Você não vai ser salvo pelo seu mérito. Você não vai ser salvo pelo seu entendimento. Você não vai ser salvo pelo seu QI, pela sua coerência, pela sua genialidade. Você é poeira! Você vai ser salvo pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, se você tiver humildade para se ajoelhar. E é isso que vocês não têm. Estudo nenhum vai dar isso para vocês. Testamento, e nem o Tanar se encaixam nessa suposta perfeição de que não tem dificuldade nenhuma. Você pega, eu sou da área de teologia, e a gente estuda no original, dá para entender tudo muito bem com pesquisa, e a ilusão, achar que você tem uma régua desse mundo racionalista que você passa no Tanar e no Brit Hadashah e sai tudo direitinho. Não, você pega os críticos, ele vai pegar a genealogia de crônicas, colocar em contraste com aquilo que aparece antes, você vai comparar textos de reis com crônicas, existem várias coisas que são desafiantes. Isso é tão desafiante que a própria tradição judaica vai se desenvolver. Você é ignorante, entendeu? Você não é nada pra nós, você é poeira pra nós. Entendeu? Você que sabe a verdade, você conhece o degradê das cores? Eles estão falando assim, o que eles estão falando é assim. Imagina, eu te apresento aqui, ó. Eu te apresento aqui o degradê das cores. Então vamos lá. Sei lá, disco, degradê, cores, sei lá. Aqui. Aí eu te apresento essas cores aqui, ó. As cores centrais. Então se você conhece o vermelho, você conhece o laranja, você conhece o amarelo, você conhece o verde, você pode aqui, você vai conhecer tudo, ó. Entendeu? Você pode olhar o infinito do degradê de cores. Entendeu? Ah, esse aqui é um verde, esse também é verde, esse verde tá mais amarelo, esse aqui é um verde abacate, esse aqui é um verde limão. Você conhecendo as cores centrais, pra onde você olhar no infinito das cores, você vai ver a verdade! O que ele tá falando, não. O que ele tá falando é o seguinte, você tem que estudar muito, viu? Você tem que decorar o nome. Entendeu? Você tem que decorar o nome aqui das cores, tá? Senão você não vai entender nada. Não adianta você saber que é vermelho. Você tem que ver, esse aqui é o vermelho, azul, lilás, esse aqui... Você vai ter que olhar degradê por degradê até o infinito, estudar as variantes, as frações, as limitações, os erros, as ignorâncias, pra você poder saber a verdade. Nossa, hein? A mentira que se preocupe com a verdade, não o contrário. Fala, olha, existe 70 faces da Torá. Existe um caminho onde a interpretação ela se amplia. Porque existem elementos que um racionalismo, acho que o Rony poderia até falar Muda mais. que é legal ler. É legal saber, ver a essência do hebraico, do grego, legal, bacana, mal não faz. Agora, o jeito que essa galera fala, parece que não foi isso, você não vai saber, não vai se salvar. Coitado do pobrezinho, do mendigo, não sabe ler nem o português, ele não sabe grego, não sabe hebraico, não vai se salvar. Isso é absurdo, isso queima Cristo. Isso faz o sacrifício dele ser em vão. Mais sobre isso, porque ele parece que tem uma percepção mais ampla dessa realidade. Eu não acho que faz sentido você dizer, olha, você lê, o Tanar é tudo redondinho, a matemática passa vergonha, se você for ver lá. Não é verdade, né? E quando você olha no Brit Hadashah, no Novo Testamento, não é assim. Não é o caso. Eu gosto de estudar, ensino aqui, vou ensinar cada vez mais, conforme Deus me permitir. Mas pra quê? Pra vocês olharem ali no hebraico? A gente vai até ler a Bíblia no hebraico, comparar tudinho, tô pra começar isso. Mas pra vocês verem tudo que vocês já aprenderam, a verdade absoluta, vocês vão ler e falar, caraca! Tudo que vocês vão ler vai reforçar o que vocês sabem. O degradê que vocês encontrarem vai reforçar a solidez das cores centrais que habitam em vocês. Entendeu? Não o contrário. Vamos tentar ler aqui pra descobrir a verdade. Não, a verdade habita em você. Você vai ler, pra onde você olhar, você vai confirmar a verdade. Vai aumentar seu amor por Deus, sua honra por Deus. Sua fé, sua força criativa. Tudo que a gente apresenta é pra confirmar a verdade que já foi dita. Não é pra construí-la, que nem esses caras tentam. Um nas custas da moral do outro.
tem questões desafiantes do ponto de vista técnico e que não tem, vamos dizer, explicações simplesmente certinhas. Então, por exemplo... Não dá uma sistemática exata. Não, isso. Abraham é um homem de fé, mas está claro que ele duvida. A própria, né, quando você pega a Halahá e os comentários que vêm, né, das histórias e tudo que é a tradição das Agadote, você vê esse sabor agridoce da discussão, que você tem elementos assim. Então, por exemplo, você tem 3 indivíduos que aparecem em Bereshit 18. E eles estão lá diante de Abraham e, de repente, entre eles, um diz o quê? Ele diz que é o Hashem, que é o Adonai. E aparece o pentagrama ali, né, naquele texto, não é isso? Terminar. Calma aí, vamos lá, depois você fala o que você quer. Então, existem elementos, quando você tem a criação, você tem Isaías 6, né, você tem Adam Betzarmeno, você tem um elemento de plural que envolve que nesse elemento divino, né, porque no Brit Hadashah não é que Jesus é 1, é 2, é 3. Existe a ideia de um Deus só, cuja... Vai, fica tudo assim com esses termos. Brit Hadashah. Brit Hadashah é o pacto, o novo pacto, o pacto da nova aliança. É o Novo Testamento, porra! Aí chega um pobrezinho humilde aqui e não entende nada. É legal aprender, mas... Tá ligado? Não judaizar, tornar complexo, como se a salvação fosse fruto do seu estudo. Isso é um pecado. A salvação não é mérito seu. É Jesus te ama, te salvou, você sendo idiota ou não. Porque você é puro, humilde. Você entendeu sua idiotice, sua ignorância. E que qualquer qualidade que você tenha vem de cima. Agora o cara se acha e quer chegar, ó, o que eu sei, ó. Céu é meu, hein? Não enche o saco, Deus. Aqui eu conquistei. Isso não existe. A referência se manifesta explícita em 3 pessoas distintas. É um negócio racional, arrumadinho? Não é, né? Mas eu quero só terminar. Deus quer o seu amor, não sua competência. Sua competência ele te dá. A virtude ele te entrega. Você acorda, caralho, como eu fiz isso? Desde que ele te ame. Se preocupe com o amor de Deus, o resto é consequência. Se preocupe com o que o seu coração sente, com o que a sua mente aceita. Só isso. Se Deus te amar, velho, o resto é nada. Ele faz assim, ó. Na minha palavra dizendo o seguinte: eu entendo que os cristãos cometem um erro muito grande, porque desde que nós tivemos o problema sério na época de Bar Kokhba, com a destruição histórica, né, que o imperador Adriano fez contra o povo, quase 1 milhão de judeus foram assassinados nesse período, né? Então o que eu sinto, Mika, falando de Banefesh Balevto, né? O que eu sinto? Eu sinto que a tradição judaica ela se defendeu cada vez mais numa oposição ao Yeshua e ao mundo cristão. E o mundo cristão cresceu, porque as ideias... O Novo Testamento é um documento judaico, aceitando ou não, surgiu nesse ambiente. Nesse meio. Se ele é aceitável, desde os Perushim até o judaísmo rabínico, é uma outra história. E aí a tradição cristã se tornou greco-romana, foi sendo cada vez mais anti-judaica. Então nós temos uma história de distanciamento de irmãos. O senhor diz, um atacou de um lado e depois o outro veio e revidou. Você quer saber qual é a minha identidade? Por exemplo, na perseguição da Inquisição, Sim. Chegou o ponto de ser proibido ler os Salmos, porque os Salmos é uma coisa judaizante. Então é uma loucura. E se alguém lesse, tinha que terminar lendo falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para poder ser perdoado. Então, os massacres assassinos, que não tem nada a ver com os ensinos de Yeshua, tem a ver com o uso político da religião. Então eu faço a separação aqui primeiro, dizendo o seguinte: o conhecimento do Tanar, a tradução do Tanar, né? Por exemplo, como é que foi traduzido o Tanar para o mandarim? Foi um indivíduo chamado Chereshevsky, que foi um judeu ortodoxo que reconheceu Yeshua, se tornou um proclamador do evangelho na China e traduziu para o mandarim. Então, quer dizer, essa realidade tem um lado maravilhoso e tem um lado perverso, que ele tem razão, da perseguição da cristandade em nome de Jesus, que Jesus não tem nada a ver com essa história. Agora, do mesmo tempo, parece que o judeu que mais, até reconhecido por Maimônides e outros, fez o nome de Israel e a tradição, né, monoteísta, ainda que ela possa ser criticada ou conhecida, se tornou a única pessoa não bem-vinda no contexto judaico. Todo judeu que fez qualquer coisa, um judeu ateu... Boa, mas judeu... agora fez gol. É isso aí. Como isso? Por que isso, né? Você pode virar ateu, um judeu pode virar prostituto, fazer pornô em Hollywood. O fundador do OnlyFans lá é judeu. Fundador essas porra toda aí, tudo que é putaria, tudo bem. Soros, Rothschild, os financiadores da cultura woke, tudo que é de zona, beleza. Não... Continua sendo judeu. Pode virar ateu, budista, puto, afetão, judeu. Agora, se virar cristão, excomungado. Não é muita filha da putagem, velho? Eles têm inveja de Jesus, não é possível, mano. Jesus salva eles todo dia, mano. Que se tornou amigo dos budistas e fez ele bem-vindo. Agora, falou de Jesus, no irmão mais conhecido. Quando eu for para Israel, eu falei, escuta, você aqui é o nosso guia. E quem é esse guia seu? Rapaz, esse cara aqui, você é primo de Jesus o quê? De parte... Eu também teria inveja no lugar deles, tá ligado? Você vê os caras fazendo tudo, tentando fazer tudo certo, repetir um livro, mó chato ser judeu, tá ligado? Deus me perdoe, senhor. É nóis, senhor, tá ligado? O que eu penso? Tipo, chato pra caralho. Ser judeu, os caras vai lá, mó tempão. Aí vem Satanás, faz tudo do jeito que ele quer. Tudo do jeito dele. Zoneia tudo. E ainda Deus ama mais ele, tá ligado? É o irmão que volta, tá ligado? O irmão foi embora, ele volta e ainda Deus faz festa. Ah, vai se fuder, né?
Israel acho que fica bravo. Mas eles também vivem isso do outro lado. Né? Deus também ama eles, só que de uma forma coletiva. Então eles também foram pro outro lado e estão voltando. E Deus ama, e Deus tá salvando. Então Deus ama os dois irmãos, os dois lados da moeda, o azul e o vermelho. Deus é os dois no violeta que a luz nasce. Agora, enquanto eles repetirem o que velhos loucos falaram, colocar isso acima da Torá, vai ficar esse inferno. E é pra ficar, pra eles conhecerem, entenderem um pouco. Do pai, da mãe, qual é a sua distância mesmo? Ele é parente de Jesus, vai estar com a gente aqui hoje, né? Todo mundo dá risada, né? Quer dizer, é o único caso em que onde você tem um tabu, né? Uma rejeição. Então, nesse sentido, aí eu acho que, Mika, falando sério, que a Geulah vai chegar quando judeus e cristãos se tornarem mais irmãos e se relacionarem melhor. Realmente de sugerir é isso. É a pessoa... Você está buscando a verdade. Sabe o que eu busquei a verdade na minha vida? Porque eu não nasci já ortodoxo ou rabino. Eu busquei isso na minha vida. Então, leia, eu sugiro a todas as pessoas, leia a Bíblia. Pelo menos a Bíblia hebraica, que é o que a gente acredita. Eu não acho que a pessoa chega nessa conclusão. Se ela chegar, tudo bem. Mas será que ela não estaria forçando um pouquinho a barra? É um ponto de reflexão que eu deixo aqui para vocês. Olha só, o Rabino está dizendo para nós que ler a Torá, ler a Bíblia, vai chegar a uma conclusão exata que Jesus não é. Posso visitar rapidinho uma coisa que ele falou? Maravilhoso que o Rabino Rony falou agora, assim, que nenhum ser humano gosta de ser vencido. Todo mundo, o ser humano, a natureza do ser humano é vencer. É vencer. Então eu falo muito pros meus alunos assim, sabe o que? Não acredita no que eu tô te falando. Que é Vai assim, buscar. que essa é a interpretação de Isaías 53, e que Alma é uma moça e não é uma virgem. Procure estudar o Ó, tá vendo, ó? Olha o materialismo dele. O ser humano não gosta de ser vencido. O ser humano quer vencer. Jesus foi vencido. E a derrota dele abocanhou todas as vitórias dos maiores homens da história. Nenhuma vitória é maior que a derrota de Jesus. Tão grande ele é. Com a sua derrota ele venceu todo mundo. Imagina se ele vencesse, não sobrava mundo. É isso que tem que ser aprendido. Todo mundo querer vencer, não sobra nenhum. Todo mundo querer a luz, não sobra pra ninguém. Deus está ensinando totalmente o contrário. Com o Antigo e com o Novo Testamento. Por assim dizer. Com os dois lados da moeda. Enquanto você quiser a luz, vai sobrar sombra. O dia que você encarar a sombra, você vence a morte, só sobra a vida. Foi o que Jesus fez. O instinto animalesco quer vencer. O ser humano entende o que é a vitória. E a custa da derrota de quem? Por quê? E você tá dos dois lados da moeda na sua jornada. Aí entra o dévico. Você começa a se ver naquele corpo e naquele corpo. Aí você começa a administrar a coesão ao invés de apenas participar. Aí já é uma plataforma acima. Isso aí você vê em qualquer mitologia, em qualquer lugar, até nos insetos. A Torá no hebraico, mas não para ser um hebraísta. Aí o senhor Então, diz que fala é lá. procura saber cada palavra da Torá. Porque quando você começa a estudar cada palavra da Torá, não sobra dúvida. Não sobra dúvida. Não tem lugar novo, né? para o Novo Testamento. Eu já volto com o senhor para saber desse negócio, porque Armá não é virgem, Não. é jovem. É jovem. E virgem sempre aparece, então, como Betulá, isso? Betulá. Então já nós vamos ver lá que tem um texto aí que parece que o senhor vai ter que explicar para nós. Bora. Mas beleza. Mas, querido pastor Carlos Vailate, eu quero saber se é isso que eu entendi mais ou menos, professor Sayão, porque o Rabino Mirra, Rabino, por favor, não me tome como nenhum Mas, tipo velho, olha a discussão dos caras. Ah, não é virgem, mas o que... Almá é virgem, Betulá que é virgem, Almá não é virgem. E ela parece Almá, porque Almá é jovem. Mas, velho, no contexto de Israel da época, qualquer jovem era virgem. Você tá falando uma jovem Almá, ela não casou ainda, já ficava subentendido que ela era virgem, né? E Betulá também. Os caras podem usar argumentos, aí teve trechos que se usou Betulá. E na verdade era uma exemplificação que a mulher, na verdade, ela já era velha. E ela tava usando Betulá. E aí eles vão ficar discutindo a semântica, vão ficar discutindo o significado das palavras, em vez de entender o contexto, né? Você que na escola entende o significado do virgem, a atuação do Espírito Santo, sem precisar ser criança no binário, ficar... Entendeu? Mas é um outro tempo, né? Uma outra fase, nós somos uma geração. Não adianta impor isso. Deus já falou que seria assim. diz respeito, de qualquer coisa, se eu me... Mas parece que o Rabino está me dizendo o seguinte, que para ter uma compreensão correta, nós precisamos saber o hebraico corretamente, ou seja, não tem como. Então está me dizendo que parece que por nós não falarmos um hebraico correto, ou que não tem condições de um hebraísta compreender o verdadeiro hebraico. É nisso que o senhor também acredita, pastor Carlos Vailate? Sim, eu concordo com o Mirra nesse sentido. É importante dizer que leio também a Bíblia na língua hebraica, só que evidentemente eu não chego às mesmas conclusões que o nosso querido amigo Mirra, né, e o Rony também chegaram. Aliás, o Rony fez uma proposta interessante, mas a meu ver impraticável. Até porque você dá uma Bíblia para um judeu moderno, ele não entende entende um monte de coisa que ele não entende. Entendeu? É tudo... Dá na mesma, o desafio é o mesmo. Pro judeu,
protestantes, ele vai ter que estudar todo um contexto novo pra entender a Bíblia. Então essa desculpinha não cola, não. Lermos, né, que leiamos o Tanar sem preconceitos. Isso não existe, né? Aliás, ele falou sobre ler o Tanar que nós não chegaremos à figura do Mashiach. Pois bem, os autores e discípulos de Jesus do contexto neotestamentário liam o Tanar e chegaram à conclusão de que Yeshua é o Mashiach, comprovando que essa percepção, e eu digo de forma muito respeitosa, ela não se sustenta na prática. Agora, o Mirra disse várias coisas aqui, e se eu falar alguma coisa errada, você, por favor, me corrija, viu, Mirra? E a nossa ideia, evidentemente, é termos um debate, uma conversa amistosa, em que pese, às vezes, os ânimos, em razão do tema, podem eventualmente se exaltar. Mas os judeus entendem, por exemplo, que a Torá tem duas partes, correto? A Torá Shebe'al-Peh, correto? E aqui a Torá oral e a Torá Shebirtav, ou seja, a Torá escrita. Quanto à Torá Shebe'al-Peh, ela abrange, de certa forma, todos os comentários originalmente orais e posteriormente escritos sobre o Tanar, por exemplo, o Talmud, os Midrashim, a Targumim, assim por diante, correto? Estou certo? Então, bem, mas se este é o caso, então a Torá Shebe'al-Peh é problemática quanto à interpretação do Tanar. Eu expliquei pra vocês, né? Porque você tem tem toda uma construção em cima da leitura da Torá, vai fazer na Mishnah, que são comentários de rabinos, interpretação ao redor do texto da Torá. O Talmud é feito disso, né? A Guemará depois é comentário em cima da Mishnah. Então é uma espiral ali o Talmud, né? Eu já mostrei isso pra vocês, né? Então, por isso que é comentário de comentário em cima de comentário por séculos. E no meio ali tem um monte de velho que tava, mano, no inferno ali, em reinos, E você não pode colocar aquilo em cima da Torá, sinto muito. Por várias razões. Eu estou dizendo isso porque o Mirra, ele comentou aqui que tem problemas na interpretação do Novo Testamento e tudo, e há problemas. O Sayão reconheceu isso, admitiu isso, nós cristãos admitimos isso, mas nós temos algumas situações bem problemáticas. Então, por exemplo, primeiro, a noção de que a Torá Shebe'al-Peh, ou seja, a Torá oral, ela foi dada por Deus a Moisés, ela não pode ser comprovada, né? Que Deus deu para Moisés a Torá Shebirtav, ou seja, a Torá escrita, tudo bem. Agora que Deus deu também a Torá Shebe'al-Peh, já é bastante discutível, inclusive para Moisés, e que ela se apresenta do jeito como se apresenta hoje, por meio, por exemplo, do Talmud, que ele é escrito entre 2º ao 6º séculos da nossa era, os Targumim, os Midrashim e aquela coisa toda. Agora, a Torá Shebe'al-Peh, com frequência, ela entra em conflito com o Tanar, né? Então, por exemplo, o senhor está dizendo... A palavra Talmud tem a ver com estudo, né? Se eu não me engano, Talmudim é aluno, né? Talmidim. Então não é nem a essência da coisa, né? Mas a questão é o que foi estudado, quem ensinou. E a coisa tem que ser filtrada, porque é feio, viu? Envergonha Torá umas coisas ali. E eles sabem disso. Eles sabem. Até para quem está nos ouvindo, o senhor está dizendo que essa Torá que é uma tradução oral, ela entra em conflito com a Torá Talmidim, né? escrita, com a Bíblia hebraica escrita. Eu estou dizendo e vou provar aqui. Então, é só, claro, de novo, de forma amistosa, mas evidentemente é um debate. Então, por exemplo, em Gênesis 22, é dito que Abraão ele não chegou a sacrificar Isaac no Monte Moriá. Correto? Todo mundo sabe disso, qualquer judeu vai concordar com isso. Mas o Talmud fala que tirou um pouco de sangue, né? Porque aí o Talmud, se eu não me engano, o Talmud tá na tradição deles, que aí o Isaac teria falado, pô, mas o Senhor prometeu, Deus pediu, pelo menos tira um pouco de sangue aqui. E aí ele tirou um pouco de sangue de Isaac. E aí a tradição conta isso. Mechilta de Rabi Shimon Bar Yochai, no capítulo 6, parágrafo 1º, ela diz que Isaac, filho de Abraão, ofereceu 1/4 do seu sangue sobre o altar. Foi Shimon Bar Yochai. Esse é o que escreveu o Zohar? Também não sei, ficar lembrando coisa de judeu. Nem sei como eu sei tanto, nem devia saber. É fato este, entre aspas, que não aparece em nenhum momento no Tanar. Pode procurar a variante textual, a Septuaginta, o que você quiser, não aparece. Outro texto interessante. Em Êxodo 4:24, Shemot, o texto bíblico diz que o Senhor encontrou alguém no caminho, possivelmente Moisés ou Gerson, texto hebraico, ele não menciona quem, e quis matar. Bosta que eles falaram, não sei como eu sei tanto. Tanto tempo também que você decora, tá na minha alma já. matá-lo. Já o Talmud babilônico, no tratado Nedarim 32a, declara que o rabino Simeão ben Gamaliel disse que Satã não procurou matar Moisés, mas a criança, ou seja, Gerson. Mas em momento algum, a Torá diz que Satã quis matar alguém em Êxodo 4:24, mas o Talmud, que é parte da Torá oral, ele diz isso. Então, esses exemplos, eles são importantes, e citando mais uma vez Maimônides, que foi citado aqui mais de uma vez, Maimônides na sua Mishneh Torah, que é a repetição da Torá, no capítulo 11, parágrafo 3, ele vai dizer o seguinte: esta Torá, seus estatutos e suas leis são eternos, não podemos acrescentar nada a eles ou diminuí-los. E isso ocorre nas interpretações judaicas do Talmud, dos Midrashim, dos Targumim, exato, e tantos outros casos que, se eventualmente tivermos tempo, não sei se teremos, nós poderemos discorrer isso porque não entramos... Exatamente, o Lise. Naquele tempo já acusava ele sobre a doutrina de... Exato. E essa doutrina de homens era o que depois eles escreveram e virou o Talmud. Tava só oral até ali, né? Aí o templo caiu, eles tiveram que pôr no papel. Exatamente. Tem hora que penso que você é judeu, mestre. Por quê? Por causa do meu nariz? Nem é tão grande, só é meio curvinho aqui. Porque eu sou circuncisado. Até você também, né? Tem que ser, né? Em alguma parte do meu fisiológico. Mas eu sou um judeu do inferno, então. Igual todos nós, a maioria de nós, velho. Vocês acham que vocês não? A gente caiu e voltou. Essa é a história, né?
E a gente vai se realocando. Vamos em Isaías 53, que é muito importante. E nós vamos... Mas só fica a parte ruim do judeu, que é lembrar as coisas, saber as coisas. Cortarem o teco do seu peru. E a coisa boa do judeu que é ter, ó, contatos, esquemão foda no meio lá. E foda-se, eles me boicotam, me derrubaram 1000 vezes. Agora que eles estão acordando e estão, opa, melhor, mano, sei lá, esse negócio tá estranho. Eles também não são burros, não. Eu sou, mas eles são espertos, velho. Eles veem o negócio ali, eles já, opa. É que tem um fluxo, tem um timing, né? Tem um fluxo. Você acha que eles estão dominar o mundo sendo burro? Lógico que não, os caras são. Ah, eu sei porque, mano, eu vivo isso, né? E vem gnose, às vezes tem coisa que eu falo e depois nem lembro. Eu só venho. E eu escrevi muitos livros, eu respondo muita pergunta, então dou uma olhada ali ou aqui, já baixo um monte de coisa. É o que eu falei, se você sabe o centro do degradê, quando você olha qualquer cor no degradê, você reconhece, né? E aí eu consigo falar, aquilo é isso, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Eu fiz download da base, que é o que eu tento, que vocês também podem, a gente é um, né? A coerência é nossa. Não tem nada especial em... Deus é que é especial e ele quer participar da sua limitação, que é a única coisa que ele não tem. O peru fica mais bonito, né, circuncisado. Isso é verdade. Fica com a chapeleta no estilo. Senão fica parecendo uma trombinha de elefante, assim. Fica... O que vocês estão falando? Vocês estão fazendo um estudo bíblico. Aí depois você quer que os judeus aceitem nós. Vocês são os marginais. Tá louco. Posso nem ler isso. Sacanagem, velho. Sobra pra Torá, coitado do Torá. 53. Bom, foi citado aqui também a referência a Isaías 53, uma outra vez. Eu acho que é um dos textos mais centrais para o nosso debate. Tudo é importante, mas evidentemente em poucos minutos, horas, aqui não dá para a gente esgotar, exaurir de forma alguma esse assunto. Mas porque eu entendo, por exemplo, que o servo sofredor de Isaías 52, 13 a 53, 12 não pode ser Israel, que é a percepção, é a interpretação tipicamente judaica, que evidentemente nós cristãos respeitamos, mas divergimos. Eu tenho algumas razões para isso também, que eu gostaria de dividir com os amigos aqui. Com capuz, em primeiro lugar... Com capuz fica mais maneiro, é foda. Olha o que vocês estão falando no estudo bíblico. É por isso que a gente foi rejeitado. Por isso. Entendeu? Vocês não têm decência. Vocês não têm respeito. O servo sofredor de Isaías 53, a meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor como uma pessoa e não como um povo. Isaías 53, 3, por exemplo, chama o servo sofredor de Vahadalishim, e desamparado dos ou entre os homens, e também de Ish Mahovot, isto é, homem de dores. Ora, se o servo sofredor ele é um dos homens e é um homem de dores, logo ele não pode ser um povo, mas somente uma pessoa. Claro, tudo isso a gente falou no livro Anticristo, hein? O livro Anticristo tem tudo isso. Todos os argumentos para refutar eles. Em segundo lugar, o servo sofredor de Isaías 53... No Cristo Lúcifer também, né? Eles se completam. A meu ver, não pode ser Israel, porque o texto retrata o servo sofredor. Nossa, que me esqueci, você falando assim... Por isso que os caras excomungam nós, por isso. Crucifica nós, excomunga nós. Porque vocês são assim. Como um servo inocente. Inocência esta, que como o Rabino Micha mencionou minutos atrás, ela não se aplica de forma alguma a Israel. Quando nós lemos o livro de Isaías, uma coisa fica absolutamente clara entre tantas outras. Ou seja, Israel está muito longe de ser um povo inocente. Muito pelo contrário. Os muitos pecados de Israel são vistos, por exemplo, em Isaías capítulos 1 a 5, 6, 3, 47, 6, 58, 1, e aí vai, e como o Rabino menciona até os dias de hoje, como a qualquer ser humano.
Em terceiro lugar, o servo sofredor de Isaías 53, ele não pode ser Israel, porque o texto diz que esse servo sofredor morreu. Algo, aliás, que o Sion citou agora há pouco, em Daniel capítulo 9, ali versículos 24 a 27, o texto diz que ele morreu. Algo que não se aplica evidentemente ao povo de Israel, que graças a Deus se encontra bem vivo, como qualquer pessoa pode perceber. Só que a esse respeito, eu chamo a atenção de vocês para Isaías 53:8, que na tradução da Bíblia hebraica da Sefer, por exemplo, diz o Imagina, seguinte... a gente tem resposta pros evangélicos aqui, mas vocês falam essas besteiras, velho. Vocês falam teste do mamilo, vocês falam chapeleta. Tipo, vocês zoam a seriedade. Como que você vai responder um crente, um evangélico, um judeu vai se converter? Entendeu, mano? É uma religião isso aqui. Vocês não têm maturidade. Sem maturidade, fica assim, fica difícil, a porta fica muito estreita. A gente se diverte? Sim. Mas, pô, tem gente sofrendo, meu. Ele, Israel, entre parênteses, A gente foi... também sofre, né? Então a gente acaba aproveitando quando dá pra se divertir à custa deles, porque eles têm prazer às nossas custas. exilado da terra dos vivos. Só que aqui nós temos dois erros. Primeiro erro, essa tradução da Bíblia hebraica menciona Israel, mas o... Foi mal, mulherada. Eu juro que é por vocês. Por nós, por Deus, entendeu? Pô, eu amo as mulheres, eu tô defendendo as mulheres. Eu defendo todas, eu gosto de todas. Eu gosto da pura, eu gosto da safada. Eu só não gosto de ser trouxa. Os homens são assim, os homens são legais, mano. Vocês que abusam da nobreza. Por quê? Porque a mulher, mano, precisa se mover, eu entendo. O homem também perde a solidez porque investem na destruição dele. Também não é culpa dele. Não é culpa de ninguém! Por isso que foi pago. Pra todo mundo poder recomeçar. A culpa é da obra, do paradoxo. Aí Deus paga o preço. Entendeu? O termo Israel não ocorre no texto hebraico, é uma interpretação. Segundo erro, essa tradução da Bíblia hebraica traduz o verbo hebraico gazar, que significa cortar, como exilar, o que não faz o menor sentido. Aliás, o texto hebraico de Isaías 53:8, ele diz: Nigzar me'eretz haim, ele foi cortado da terra dos viventes. Isso significa dizer que o servo sofredor morreu e não que ele foi exilado, como os judeus normalmente explicam. Foram exilados fora da sua terra. Exatamente. Além disso, a morte do servo sofredor, em Isaías 53:8, ela é confirmada em Isaías 53:9, que traz o termo hebraico kivrô, sepultura dele, explicitando, portanto, a morte desse indivíduo. A não ser que você alegorize ou dê uma interpretação remes ou soda ao texto e saia do pshat, que é a interpretação mais literal. Um quarto argumento é que o servo sofredor de Isaías 53 não pode ser Israel, porque Israel não é um sofredor silente ou silencioso. Fluxo, né, Minardi? Isaías 53:7 diz sobre o O jeito servo. de lidar é você saber que tem a pureza na intenção. Então você sabe que não falou nada por mal, nada errado e confiar, né? Eu aprendo ouvindo também, às vezes esqueço, nem lembro. Por isso que eu escrevo livro e as coisas, eu não decoro, eu não fico estudando e decoro. Eu, às vezes, acabo aprendendo e decorando tanto que eu falo, mas eu vou no fluxo coerente, mano. Vocês também fazem isso, pô. Só não percebem. O sofredor, que ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca, ele ficou mudo e não abriu a sua boca. Ora, nós sabemos que com frequência o judaísmo ele aplica, né, os judeus aplicam esse texto de Isaías 53:7 como uma referência ao sofrimento de Israel no exílio babilônico, né, na Galut, mas aqui nós temos mais uma vez um problema, porque Israel nunca foi um povo que sofreu em silêncio durante e após o exílio. Aliás, o Salmo 137, versículos 8 e 9, o livro inteiro de Lamentações, entre vários outros textos bíblicos, mostram que Israel não sofreu em silêncio de forma alguma. Mas Jesus, o Mashiach, que é o referente na nossa percepção cristã, de Isaías 53, sofreu em silêncio conforme os evangelhos exatamente relatam, apesar do Mirra, evidentemente, discordar, porque ele vai ver que isso foi abriu a boca na hora de morrer. Abriu a boca na hora de morrer e falou: Deus, você me largou. Mas ele é o Deus, como Deus largou Deus. Mano, respira. Pensa tudo que você aprendeu, todos os anos de treino. Fuma. Vocês ouviram o que eu ouvi? Não é, mas abriu a boca na Os cristãos são tão bonzinhos que eles riem junto, né? O pessoal tão abriu a boca purinho aí, ainda bem também, né? Mas falou, ó, Jesus, ele falou que a profecia é que ele ia sofrer e não ia abrir a boca.
E Jesus, de fato, enquanto ele apanhava e era questionado, humilhado, ele ficou quieto, né? Só no último momento que ele falou, ele recitou essa frase, que inclusive leva a um salmo de Davi, tá? Que eu já mostrei pra vocês, né? Pra que vocês entendam o ponto zero, né? Então olha o cara tirando uma, mano. É foda, né? Meu Deus. Boca na hora de morrer. Apesar do Mir, Dói na gente, né, caralho? Mas tá bom, respirem. Ah! Eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem. evidentemente discordar, porque ele vai ver que isso abriu a foi... boca na hora... Ai, como é difícil ser cristão. Ui, como é legal ser capeta. Mas a gente tem que servir a Deus! Assim. Não imitem o capeta, imitem a Deus. Deus é bom e perdoa. Ele não tá falando a maldade, ele tá só... de morrer. Abriu a boca na hora de Não morrer reclamou. e falou: Deus, você me largou. Mas ele é o Deus? Como Deus largou Deus? Vai tomar strike, não toma strike. Perdeu com artistas. Um monte de gente aí ajudando. Tantas thumbs que a Michelle fez. Cortes que o Leandro... Quanta gente se esforçou, Bob? Se controla. Não jogar esforço dos outros. Você é porra louca. Você pensa nas pessoas. Não é possível. Vou tentar explicar de uma maneira aqui que seja útil. Respirando muito, bebendo, fumando. Né? Porque eu já ia berrar e dar aquelas. Ai, ai. Né? Vocês sabem, tem a profecia que ele ia apanhar, né? Ia sofrer quieto. Então, O inteiro de Lamentações, entre vários outros textos bíblicos, mostram que Israel não sofreu em silêncio de forma alguma. Mas Jesus, o Mashiach, que é o referente na nossa percepção cristã, é que, Viviane, aqui a culpa era do homem. Mas aí Jesus deixou a mulher decidir quem procria. Ninguém mais, a mulher antes se escolhia o homem tomava pedrada. Ela era vendida, conectada pela família. Então a mulher hoje pode escolher quem se relaciona. Aí o peso cai para ela, né? Porque é o sacrifício de Cristo ali. Mas ao mesmo tempo que é ruim, porque sobra pra ela, também é bom. Porque ela pode resolver tudo amanhã. E é o que a gente se esforça para tentar fazer elas perceberem, vocês perceberem. de Isaías 53, sofreu em silêncio conforme O os cordeiro mudo. evangelhos exatamente relatam, O cordeiro mudo, João. apesar do Mirra, evidentemente, discordar, porque ele vai ver que isso abriu a foi boca na hora de encaixado. morrer. Mas Abriu a... abriu a boca na hora de morrer, mano. Aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, tantas vidas, tantas coisas, em todos os chakras da terra, até agora, gritando, se arriscando, perdendo prazeres, perdendo poderes e bens próprios que a gente podia estar aproveitando, a gente entrega pelo certo pra defender eles, pra salvar o verdadeiro Israel, pra salvar eles. E a gente tem que ouvir isso, no pior momento da realidade, da humanidade. Dizem eles mesmos. Eles mesmos ali costumam dizer nas tradições que pelo menos 1/3 da dor do mundo, de novo, bate com 1/3 dos anjos caídos, né? A consciência de Cristo segurou sozinha naquele momento, porque não é só a cruz, que muitos passaram pela cruz, mas é observar a morte viva, sem morrer. E é um momento que só quem expande, quem vai estudando com a gente, vai ter alguma profundidade. Mesmo um católico, uma hora ele expande, ele entra nesse ponto zero pra virar papa. Mas é um momento sagrado, que quem não passa por ali... Hoje é mais fácil chegar ali, né? Não consegue compreender. Então o cara tira uma do ponto, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, mano. É tenso, né? E aí mas o Jesus, quando ele sofreu, quando ele apanhou e tudo que ele foi torturado, ele ficou quieto. Ele podia ter acusado, falado, xingado, amaldiçoado. Ele apanhou, ele aguentou a dor quieto. Dores absurdas. E ele sabe disso. Eles mesmo zombam disso.
Ali na hora do ponto zero, ele citou um salmo de Davi. As pessoas também não conectam isso. Eu já falei algumas vezes, eu não sei porque é tão difícil as pessoas conectarem isso. Ó Deus, por que... o Salmo 22, né? Ô, caralho. Um pouquinho. Aqui, ó. E a tradição judaica fala de ser Davi, né? Aqui tá dizendo salmista, mas é Davi, né, caramba? Por que não tá falando que é Davi aqui? Tá vendo? Eu não sei porque eu sei, mas eu sei. Agora eu vou ter que procurar. Eu não sei. Mas eu acredito mais no que eu sei do que no que tá escrito aí. Ó, Salmo 22 de Davi, tá vendo? É Davi, ó. Eu sabia que era, que podia falar que não era. Eu falar, foda-se, é assim. Então é de Davi, tá vendo? Ó. Se você pega aqui, antigamente, mano, eu já falei isso pra vocês várias vezes, né? Algumas vezes, pelo menos uma. Hoje, você tem os versículos, você tem tudo separadinho, você teve a invenção do Códex, que é esse formato de livro aqui, né? Mas imagina, na época dos judeus era assim, ó. Era aqueles rolos, né? Nossa, mancada comparar com papel higiênico, tá ligado? Mas né? A Torá acaba limpando mesmo do Talmud. Mas tô dando um exemplo. Então era assim, eram os rolos, né? Então você queria achar uma coisa, como que você ia achar, mano? Era aqui, tava enrolado dos dois lados, né? Então, tinha mais um bagulho aqui enrolado aqui. Do outro lado, né? São os rolos. Vocês já viram os rolos, né, porra? Então é assim. E aí vai fazendo assim, o cara enrola de um lado, enrola do outro. E vai lendo o que ele quer. Imagina pra procurar o versículo que ele quer. Então não tinha nenhuma anotação, não tinha nada. Não tinha como saber, você ia pelo primeiro parágrafo, pela primeira linha, pra você achar o que você queria. Mesmo assim era difícil procurar, era quase quântico. Às vezes sumia o versículo, às vezes tava puta... Aí você parava em outro, e pra procurar ali era um negócio doido. Então quando você queria levar pra pessoa ler alguma coisa, você citava o começo, que nem o Gênesis, falava o Bereshit, né? Esse Bereshit é no começo, que é o começo da frase, que dá início àquele versículo. Então em hebraico é assim, né? Pra eles é assim. Então quando Jesus falou aquela frase, ele sempre chamou Deus de Pai. Ali no ponto zero, porque imagina, pra Jesus, pra coerência, ele tá sempre querendo o melhor de todo mundo e de todos, se entregando pra tudo e pra todos, mas ele tá vendo o paradoxo plasmar de jeito estranho ali, e ele vai tancando aquilo por todo mundo, porque ele sabe que é o fluxo, que é a coerência, então ele salva todo mundo, ele ama todo mundo, sacrifica por todo mundo. Em algum momento todo mundo o considera um traidor e o abandona. E ele se sente sozinho. O único que entende ele é Deus. E quando eu digo ele, é o eu completo, que habita em vocês também. Nesse nosso momento, onde somos um. Mas ali no binário, até ter toda a soma de perspectivas pra entender isso, pode ver como o brasileiro é assim, né? O brasileiro, ele pode estar mal na bad. Claro, alguns treinam pra não serem assim. E serem frios e darem patada, o que é horrível. Porque o brasileiro é por natureza muito puro, né? Ele é o que Deus quis ensinar para Israel. E muito de Israel tá aqui. Desde o judeu até as tribos perdidas. Mas a gente é daquele jeito. Você pode estar triste, na bad, na depressão. Tipo, a pessoa vem, você quer um biscoitinho, não sei o que, compra, pega, não sei. Você não vai assar, foda-se, você não olha na cara, igual o gringo faz. O gringo vira a cara, nem te vê. Você mesmo na bad, você vai tipo, não, obrigado, não sei o que, você dá um sorriso. Você tira um sorriso da sua dor, do nada, do vazio, do inferno. Você inventa o sorriso, você cria a luz, você é a vida viva. Você dá um sorriso que você não tem. Deus ama você, brasileiro, porque você é assim. Não perca isso por causa do que os outros falam. Isso vale mais que ouro. E até esqueci o que eu tava falando, porra. Do Salmo, Então você vê, Jesus naquele ponto zero, sempre chamou Jesus, Deus sempre foi chamado por Jesus de Pai, e naquele momento, ele chama de Deus, né? E naquele momento do ponto zero, então ele sempre é abandonado, menos Deus nunca abandonava ele, né? E ali na cruz do ponto zero, ele se viu sozinho, quase traído pelo próprio Deus.
Mas aquela dúvida faz ele também estar traindo Deus, por duvidar no único momento da sua história consciencial em que ele teve que de fato ser Deus e ficar sozinho. Ali ele já duvidou e traiu ele mesmo. Quem traiu quem? Né? Então, aí entra o sacrifício, o remorso, o entendimento completo do mergulho consciencial, que se chama do mergulho da luz, ali de portar a luz na escuridão de Lúcifer, do Messias. Esse mergulho que a gente explica com essas palavras que acabam sendo distorcidas aí pelas tradições, né? Mas você vê naquele mergulho, naquela dúvida, naquele único momento, aquela história que eu já contei, aquele ditado conhecido, uma história aí que desde criança eu ouvi, não sei quem que escreveu, mas que a gente está sempre vendo os passos de Deus na areia, né? O dia que você tá pior, só tá as suas pegadas lá. Aí você, caramba, Deus, hoje que eu tô mal, só tá eu aqui. E aí não, na verdade são os passos dele, né? Que tá te carregando no colo. E às vezes a gente não vê. E aquele ponto zero era muito isso, né? Então é uma coisa muito particular, é um momento muito... Tipo, o Messias nunca... A consciência completa... O próprio Messias é o ponto de Lúcifer, era o anjo perfeito, mais amado por Deus. Ele nunca falhou com Deus. Imagina a sensação pra ele de ter uma falha. Tudo orbita ali ao redor daquele ponto zero, mas ele não conheceria a falha, não conheceria a queda. Se não tivesse nenhuma falha. Não ia se tornar o homem no meio, podendo advogar por eles. Quando experimenta o contraste da ausência da perfeição. E você tem que reconstruir tudo. Então tudo isso é a jornada da própria consciência, né? E aí você vê... Então Jesus ali, ele quis jogar para esse ponto zero. Ali ele estava entendendo o seu ancestral Davi. Ele mesmo ali naquele ponto que proporcionou aquilo, né? Passando do azul Davi pro vermelho Salomão, né? O Davi veio do vermelho pro azul, né? E aí caiu do azul, já entrando no violeta aí pro Salomão, que abstraiu nos reinos. Esse livro novo também fala disso. E aí você vê ele fazer essa ligação ali na hora. Então ali esses pontos se conectaram, né? E é quando ele fala, ó, isso aqui é um salmo, isso aqui tá no... Isso aqui é válido pro judeu, tá? Isso aqui é de antes de Cristo. Tá? Então, isso sendo sagrado pro judeu, ele não pode negar. Então Davi passou por esse ponto e ele foi... Jesus aqui linkou com esse ponto zero, né? Até tem aqui, ó, que eu mostrei aquela vez, ó. Tem alguma live aí, se a gente tiver um corte desse, vocês fazem de novo, que é bom, importante, mas eu já expliquei, já te mostrei isso aqui. Então você vê aqui o que ele fala, né? Ele fala Eli, Eli, né? Lama sabachthani, né? Que é meu Deus, por que me abandonaste? Tá vendo como eu sei hebraico? Uau! Que também na época devia poder ser aramaico, né? Então essas línguas são um enlace uma da outra, né? Mas por que te alongas no... Então você viu, ele falou a primeira frase, ó, que é o que te jogaria nesse salmo, né? E por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha como ele se conecta com Davi aqui, ó. E pouco cristão conecta esses pontos, né? Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodearam.
abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Olha só que ele está descrevendo a cruz. 1000 anos depois. Jesus foi para a cruz 1000 anos depois disso. Né? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Olha isso aqui. 1000 anos antes de Jesus. Traspassaram as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes. Olha só tudo que aconteceu com Jesus 1000 anos antes. E lançam sorte sobre minha roupa. Né? Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Louvarão ao Senhor os que o buscam. E vosso coração viverá eternamente. Olha a memória emocional aqui, né? Tá tudo aqui, para quem estuda aqui, vocês veem que é lindo, né? Como é tudo bem. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante sua face. Foi Jesus que fez isso. Isso aqui tá lá profetizado neles, e Davi. E Jesus na cruz conectou tudo ali, citando o começo dessa história, que estava lá há 1000 anos já. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então olha aqui. Então Jesus jogou na hora. E o cara é um judeu e me fala uma parada dessa. Né? Aí você vê ele lá e fala isso aqui. É difícil, né, cara? A boca na hora de Não morrer e reclamou. falou: Deus, você me largou. Mas ele é o Deus? Como Deus é? Não. Ele nem sabe que ele citou Davi. É um judeu. E Deus, você me largou, mas se ele é Deus? Mas quanto? Ele engrandeceu o Pai várias vezes. As pontas do triângulo são o triângulo. Se por acaso uma ponta quebrasse, ela não poderia se sentir desamparada diante de todo o triângulo, que é ela mesma? É igualzinho, depende do que você foca. Então, geometricamente, isso não tem nexo. Em termos de consistência, de forma. Porque é equacionável. 3 pontas que fazem uma, que discernem entre antes, durante e depois. A própria cognição depende disso. Como que Deus seria menor que isso? Como é que Deus desconheceria o limite? Como que Deus desconheceria a aflição? É assim que Deus é completo, porque ele tem em si o que Jesus memorizou. Isso engrandece Deus, não o diminui. E é surpreendente a ignorância de quem tanto estuda.
Claro, com Deus. Não é? Mas- Agora, vamos lá. ele abriu a boca. Só para continuar, em quinto lugar, o servo sofredor de Isaías 53 não pode ser Israel por causa da distinção estabelecida entre o servo e o povo de Israel. E também por causa da linguagem vicária, ou seja, substitutiva do texto, né? Se a gente pegar Isaías 53, versículos 4 a 6, versículo 8, versículos 11 a 12, esses versículos mostram claramente um indivíduo sofrendo no lugar de outras pessoas. Sendo assim, esse indivíduo é distinto das pessoas pelas quais ele sofre. Aliás, Isaías 53, 8 em particular, vai dizer que o servo sofredor, ele foi, de novo, cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele recebeu um golpe por eles. Ora, o servo sofredor, ele padece no lugar do povo de Israel. O que o senhor está dizendo não é faz que sentido. ele morre para purificar Israel. Isso. Israel não consegue purificar-se a si mesmo mesmo, é porque isso? Israel é pecadora. Isaías vai dizer, no capítulo 6, eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como E os é que meus ele olhos poderia purificar não a faz si sentido mesmo? colocar Não faz Israel. sentido. E por fim, o servo sofredor de Isaías 53. Capítulo 1 é pior ainda. Pois é. O povo de Gomorra, pega pesadíssimo. Então, isso aí. exato. O servo sofredor, por fim, de Isaías 53, ele não pode ser Israel por causa do uso que o livro do profeta Isaías faz do termo hebraico Eved, isto é, servo. O que acontece aqui no livro do profeta Isaías? Sempre que o termo hebraico Eved, ele é usado para se referir a Israel, o termo Israel, ou Jacó, Yaakov, aparece junto ao termo Eved, qualificando quem é este servo. Então a gente vê isso Eu acho que nem sempre também, mas isso aí, porra, pegar esses argumentos também aí complica. Vezes em Isaías 41, versículos 8 e 9, 44, versículos 1, 2 e 21, 45, 4 e 48, 20. O que não acontece, porém, em 42, versículos 1 e 19, 43, 10, 52, 13 e 53, 11. Então, mediante esses breves e talvez não tão breves argumentos, não faz sentido ver o povo de Israel como o servo sofredor de Isaías Eu 50. gosto mais dos meus argumentos no livro Cristo é Lúcifer e o Anticristo. Mas tá bom, esse argumento aí, acho que tem outras passagens, ele ia refutar fácil esse daí, mas tá bom. 52, 3 a 53, 12, e Jesus, Yeshua, o Mashiach, ele acaba cumprindo cabalmente, de forma muito clara, os itens aqui mencionados nesta manhã. Galera, o negócio é louco, né? Caramba, velho, eu tô aqui há 5h30 já de novo, você é louco, ainda tem vídeo aqui, eu vou nessa, depois a gente vê esses. Ó, esse aqui é messiânico, aqui fiquei curioso pra ver. A era messiânica não se cumpriu no primeiro século, que os judeus ajeitaram o rei do seu reino, ó. O judeu messiânico, a vida de Jesus no mar, porque queria ver esse vídeo aqui, vou ver se eu vejo depois. O que os romanos disseram sobre Jesus e os cristãos. Aqui são algumas provas históricas de Jesus, ó. Também possuíam a mesma idade real, com a ajuda de torturas. Bom, beleza, quem quiser ver tá na descrição aí. O site, vocês vão ver aqui na... Deixa eu ver o que tá na descrição. Tá o site, você clica aqui. Ou no Telegram também tem. E aí já vai estar fácil aqui, ó. Clica aqui, ó. Tuf. Logo mais tem um livro aí. Eu conto com vocês e aí vocês vão gostar também. Vai ajudar vocês. E ajudar a gente, o projeto aí que a gente tá precisando pra expandir, né? Fora tudo que já foi gasto. Valeu, Amanda, valeu todo mundo aí. Pois é. Valeu, Michele, Verbo Vivo, Leandro. Tamo junto, compartilhem aí, deixa o like, se inscreva quem não é inscrito ainda. Fala pra galera se inscrever. Compartilha o Cartista também, amanhã tem a Pole Position aí. Postem bastante aí pra galera, pô, no tudo que você vê ao vivo da galera, leve adiante. Que é a gente, né? Tem vocês também aí. A gente tá querendo... A gente tem uma boa razão pra tá fazendo isso. Querendo unir a galera, levar o congresso online adiante. E fora a arrecadação de alimentos que a gente sempre faz. E vai estar no próximo programa também. Valeu? Valeu, Lucas, Douglas, Fernanda, Josevar, João, Tatiele. Desculpa aí também a linguajar e a minha falta de pudor. Mas vocês entendem, né? Pior tá o mundo, né? Olha o nível que eu tenho que chegar. Meu Tatiele, Minardi, Rafael, Adri. Amanhã às 23. Amém, Adri, todos nós.
Valeu por tudo. João. Valeu. João, Gregory, Fernanda, Viviane, Walter, Learte, Arlete. Valeu as meninas todas aí. Foi mal qualquer coisa. E força. E esse livro acho que vai ajudar vocês a darem forma pra muita coisa também. E é isso, né? A gente faz parte da mesma jornada. Valeu, Walter, todos vocês. Fiquem com Deus e compartilhem aí, não esqueçam, hein? Que é importante, senão Mia. Amém, Amanda, todos vocês. Valeu, Lise, Fábio. Tamo junto. Fiquem com Deus, galera. Luz pra nós.